Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Preparada para mais um momento de aprendizado e a palavra de Deus que vem de encontro com o teu coração para trazer aquele ânimo, aquele posicionamento, aquela fé para você viver o teu dia? Eu tenho certeza que aquilo que nós vamos aprender hoje vai transformar o seu posicionamento. Mas antes de compartilhar a palavra do Senhor e dividir com você essa dopamina, você já tem que deixar aquele seu gostei aqui, ok? Combinado? Esse já é o nosso convidado, né? E também você compartilhar com suas amigas. E se você é nova por aqui, é a primeira vez que você assiste ou já tem acompanhado, mas não é inscrita, se inscreva no canal e já habilita o sino de notificação. Ao fazer isso, você vai receber as informações de novos conteúdos e todas as vezes que eu estiver ao vivo, você também será notificado. E claro, quando você faz parte dessa comunidade, você entra nas minhas orações também. E me acompanhe nas redes sociais para ficarmos juntinhas e coladinhas. Agora que eu já dei esse aviso, esse recado para você e todas essas ações que fazem diferença aqui nessa plataforma, vem comigo que eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para sua vida. E para começar, eu quero compartilhar, obviamente, a nossa frase do dia, que já dá aquela introdução bem direta ao ponto do que você vai aprender hoje. E você vai entender a importância de analisar como você está se posicionando. E a frase é: atitudes precedem grandes oportunidades. Você está percebendo que nós estamos falando de oportunidades desde a segunda-feira, né? Desde o primeiro dia dessa semana, falando sobre oportunidade, você aproveitar, você se posicionar, você ter uma visão diferente sobre a situação que você está vivendo. Isso é uma mensagem de Deus para sua vida, hein? Então preste atenção àquilo que Deus quer falar com você. E talvez aquilo que você está tanto tempo esperando só está dependendo mesmo, só depende de uma atitude sua. Por isso que a frase é: atitudes, ou seja, um posicionamento, uma pessoa de atitude, ela consegue atrair grandes oportunidades. Então, precedem grandes oportunidades. Quer ter oportunidades da sua vida? Tenha atitude. E por que nós precisamos entender isso? Porque se nós olharmos, inclusive, para toda a história que a gente tem acompanhado, essas últimas dopaminas, né, sobre Davi, vamos entender que ele foi um cara de atitude, ele foi um homem de atitude, ele viu a oportunidade, ele agarrou. E eu te pergunto, você tem sido assim também? E nós aprendemos ontem que uma pessoa que aproveita oportunidades, ela se torna influente. E pessoas influentes, elas têm atitudes. Porque ninguém vai seguir ninguém, ou não vai acompanhar uma pessoa, ou vai querer aprender com uma pessoa que não tem atitude. Pelo contrário, você quer aprender com pessoas que têm atitude, você quer estar perto de pessoas que tenham atitude, para que possam de alguma forma te incentivar, te ensinar a fazer o mesmo. Então, se você quer ser essa pessoa que vive grandes oportunidades, você precisa ter atitude, porque Deus, ele se agrada de pessoas que são ousadas e não se limitam pela dificuldade. Mas eu quero também te ensinar aqui não só a ter atitude, porque às vezes você tem até uma atitude, você tem uma pessoa assim que, não, Stephanie, eu tive atitude, mas não aconteceu nada. Não tô vendo resultado, nada tá mudando. E aí, sabe o que você faz? Você para. Mas eu quero te mostrar neste devocional de hoje, nessa nossa dopamina, que você não pode parar. Então, eu quero te incentivar a não parar. Mas a entender que ter atitude não quer dizer que você vai acertar de primeira. Pelo contrário, às vezes, nos primeiros momentos, você vai errar. É como se você tivesse, eu vou trazer um exemplo bem bobo aqui, mas você vai entender. É como se você estivesse aprendendo a atirar no alvo. Você não vai acertar de primeira. Você vai atirar, você vai acertar bala para tudo quanto é lado, menos no alvo. Mas conforme a sua dedicação, conforme o seu treino, conforme realmente assim, a sua perseverança, você vai conseguir alcançar o resultado de atirar bem no alvo. E é exatamente isso. O segredo é a perseverança. E quando nós somos perseverantes, quando nós entendemos que a nossa atitude em perseverar, essa é a principal atitude que você precisa ter, em não desistir, em perseverar, você começa a viver grandes oportunidades na sua vida. Não deu certo, deu errado, tentou, não foi bom, foi ruim, continua, mas você não vai fazer do mesmo jeito. Perseverar é a habilidade, é um dom que Deus nos dá de
continuarmos no propósito, mas mudarmos a estratégia. Então comece a analisar se você tem perseverado ou se você tem desistido. Vamos ler juntas o que diz lá em Gálatas 6:9. Essa é a palavra que Deus deixa para mim e para você nessa manhã. Diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, olha o que a palavra diz, colheremos, se não desanimarmos. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã. Não nos cansemos de fazer o bem. Tá difícil? Tá tentando? Já fez várias coisas, já teve várias atitudes, já buscou várias alternativas, mas não tá dando certo, tá frustrando. Continua, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, de não cansar de viver o nosso propósito, de não deixarmos com que as frustrações tirem o nosso foco. Pelo contrário, continue fazendo, porque no tempo próprio, tudo que você planta virá a colheita. Só que a colheita não vem no dia seguinte, a colheita não vem no mês seguinte, a colheita muitas vezes vem alguns anos depois, alguns meses depois. Então você precisa entender que o fato de você estar fazendo, tendo atitude, mas não estar vendo o resultado, não significa que aquilo não vai acontecer. Eu volto para a história de Davi que nós estamos vendo, né? Não tem como a gente ignorar. É só a gente pensar. Davi, ele teve ali o apoio de 400 homens com ele. Mas ele não era rei ainda. E ele ainda não tinha um exército. Mas quando ele se tornou rei, o que aconteceu? Aqueles mesmos homens que foram apoiá-lo lá na caverna se tornaram aquele exército poderoso que ele chama até, inclusive, dos valentes de Davi. E ele recita e ele fala quem são esses valentes que estavam com ele desde o início. Então, olha, talvez hoje você esteja fazendo, se esforçando, determinada mesmo, mas aí está começando a se frustrar, começando a querer parar. Deus está vindo aqui hoje, através desta dopamina, te falar: filha, não desanima, porque no tempo certo você vai colher. Porém, você precisa ter atitude. É a atitude que vai trazer, que vai anteceder a sua grande oportunidade. E para isso, você precisa ter 3 coisas todos os dias como atitude na sua vida. Então, olha, eu vou reforçar algumas dessas atitudes que nós já vemos falando, mas é importante que você aplique. Lembra do OPA? Põe a hashtag OPA aí nos comentários, você que já entende esse nosso lema aqui, né? O OPA é a nossa estratégia, a estratégia da conquistadora. É ouvir, pensar e agir. Então, você tem que viver o OPA. Ouça o que você está aprendendo aqui, pense no que você está aprendendo aqui e coloque em ação aquilo que você aprendeu. Combinado? Então, a primeira coisa que você precisa pôr em ação aí é usar as suas experiências. O que você já tem de bagagem, quais são suas experiências que podem te ajudar a entender o que você deve ou não deve fazer, ou até mesmo o que você pode melhorar. Pense nisso. Comece a avaliar suas experiências, mas não olhe suas experiências fracassadas como foi a maior frustração da minha vida, acabou comigo, eu não gosto nem de lembrar. Ei, não. Pense nisso, que foi difícil, foi ruim, mas avalie e fala: o que eu posso aprender com essa minha falha? O que eu posso aprender com esse meu erro? O que eu posso pegar de lição disso aqui, ó, que não foi tão bom, mas que eu posso melhorar? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Segunda coisa, para você não parar e continuar tendo atitude para viver grandes oportunidades. Olhe para Deus e não para a sua força. Não adianta você ficar lutando com a sua própria força. Você vai cair, você não aguenta, você vai desanimar. Então tem que vir do Senhor. E ter essa alegria no Senhor, essa esperança em Deus, é o que vai fazer você continuar. Então pare de olhar só para a sua limitação. Se você está se vendo pequena, está se vendo pequena, então agora é hora de você olhar para Deus. Porque Paulo mesmo fala: é na minha fraqueza que Deus aperfeiçoa a sua graça e o seu poder. E é na força do Senhor que você vai vencer. Então tá desanimando? Tá triste? Tá preocupada? Coloque o Senhor na sua frente e vai.
porque você vai ser vitoriosa. E para finalizar, o que você precisa pôr em ação para não desistir e acertar o teu propósito é você não achar que tem pouco ou que não tem nada. Pare de menosprezar o pouco que você tem. O pouco que você tem, Deus quer multiplicar. Então valorize as poucas coisas ou até as coisas que você acha que é insignificante. Se Davi tivesse menosprezado 400 homens porque eram homens endividados, homens sem esperança, homens desanimados, ele não teria os valentes com ele quando ele se tornou rei. Mas ele não menosprezou. Parecia pouco? 400 homens comparado a um exército gigantesco de Saul? Sim, era pouco. Mas aquele pouco se tornou uma multidão e um grande exército que lutou com Davi grandes batalhas. Então não menospreze o pouco, ou até mesmo isso que você fala que não é nada. Isso aí é muito para você começar e ver Deus multiplicar as bênçãos dele na sua vida. Entendeu, conquistadora? Então essas 3 coisas que você precisa aplicar através da nossa estratégia OPA e viva de fato isso, hein? Coloca aqui nos comentários a sua confirmação de que vai fazer isso acontecer na sua vida. Não deixe de ter atitude porque tá difícil. É na atitude que você vai abrir grandes oportunidades. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra, por esse direcionamento. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que é a atitude que o Senhor espera de nós. A atitude de ousadia, a atitude de determinação, a atitude, Pai, que é aprovada pelo Senhor para que grandes oportunidades possam ser abertas na nossa vida e até mesmo que a gente possa atraí-las, Pai, para realmente nos elevar ou até nos colocar em nosso propósito. Então, Pai, se há alguém desanimando, se há alguém desmotivado, ajude essa pessoa a se reerguer e a acreditar no propósito que o Senhor tem para a vida dela. E mesmo que seja difícil, mesmo que já tenha tentado e tenha desanimado, é o momento de continuar. Então nos ajude a permanecer e a sermos perseverantes no nosso propósito. Em nome de Jesus, amém. Conquistadora, agora é sua vez de comentar aqui e você vai colocar o seguinte. Se você vai colocar essas coisas que você aprendeu aqui em prática, você vai colocar uma nota aqui nos comentários. E a nota vai ser a seguinte, de 0 a 10, como está a sua percepção sobre as oportunidades? Você consegue fazer uma análise aí? De 0 a 10. 5, você está enxergando todas as oportunidades? Ah, não, Esté, talvez eu estou enxergando aí um 2,5. Mais ou menos, sabe? Tipo, às vezes eu enxergo, às vezes não. Faz uma análise aí rapidinho e coloca nos comentários. De 0 a 5. Qual nota você dá para a sua percepção de oportunidades para que você possa se posicionar e viver todos os propósitos de Deus para a sua vida? Vou esperar o seu comentário, hein? Agora, tira um print, compartilha nas suas redes sociais e eu te espero na próxima Dopamina. Um grande beijo e tchau, tchau!